Para você conseguir resolver equações com frações, primeiramente você precisa aprender a traduzir um problema para a equação. Eu já gravei uma aula sobre isso, mas dessa vez eu vou te ensinar a traduzir uma equação que tenha frações. Então as nomenclaturas são um pouco diferentes, então preste bastante atenção no que eu vou te explicar agora. Quando no problema tiver escrito a metade de um número, você deve escrever x dividido por 2, ou seja, o número que nós não conhecemos dividido por 2. Agora, se aparecer escrito 1/3 desse número, então basta dividir por 3, ou seja, você vai colocar x dividido por 3. Mas pode acontecer de aparecer no seu exercício, por exemplo, 2/5 de um número. Então você vai ter que escrever 2 sobre 5, ou seja, 2/5, e acrescentar a letra x, sempre na parte de cima. Então você pode escrever 2x sobre 5. E fazendo essas traduções, você consegue transformar um problema envolvendo frações em uma equação envolvendo frações. E uma vez que você tem as equações com frações, o primeiro passo é eliminar as frações que eu vou te ensinar na aula de hoje, e em seguida basta aplicar os 3 passos simples que resolvem qualquer equação. Eu gravei essa aula sobre esses 3 passos, e se você não assistiu, eu oriento que assista, que é uma das aulas mais importantes aqui do curso de equações. Então vamos resolver o nosso primeiro exemplo. X sobre 2 mais 4 é igual a 10. Observe que temos uma fração, x sobre 2. Então você deve escrever todos os números em forma de fração. Ou seja, o número 4, que não está como fração, você vai anotar como 4 sobre 1. E o número 10, que também não está como uma fração, você coloca 10 sobre 1. Sempre que tiverem números que não são frações, você pode escrever o número 1 embaixo de todos eles, para que todos fiquem escritos em forma de fração. E agora, para eliminar as frações, basta utilizarmos o MMC. E o MMC ele é calculado somente com os números de baixo das frações, que se chamam denominadores. No nosso exemplo, o MMC de 2, ou 1 e 1 é o próprio 2. Então eu vou escrever 2 e fazer um traço grande, e vamos começar as operações para eliminar as frações. Sempre que você trabalhar com o MMC, você deve dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Ou seja, você vai fazer 2 dividido por 2, que é igual a 1, e agora é só fazer 1 vezes x. E 1 vezes x é igual a x. Então pronto, é só anotar o x e a primeira fração já está resolvida. Vamos fazer o mesmo método para todas as frações do problema. Então para a nossa próxima fração, que é 4 sobre 1, você vai pegar o MMC, que é 2, e dividir pelo de baixo. Ou seja, 2 dividido por 1 é igual a 2. E agora é só fazer 2 vezes 4, que é igual a 8. E pronto, já terminamos, é só anotar mais 8. E agora vamos para a última fração. Vamos fazer 2 dividido por 1, que é 2, e 2 vezes 10 é 20. Então vamos anotar igual a 20. E agora, olha que incrível! Observe que o x ele está somente na parte de cima, então nós não precisamos nos preocupar com o número de baixo. Nós podemos cancelar o número de baixo e nós vamos resolver somente a parte de cima, que é uma equação normal, não tem mais nenhuma fração, nós já eliminamos as frações. E agora é só aplicar os 3 passos e nós vamos resolver esta equação. Temos então x mais 8 igual a 20, vamos anotar x é igual a 20 e o mais 8, eu vou anotar menos 8 do outro lado, e vamos encontrar que x é igual, 20 menos 8 é igual a 12, então x é igual a 12, e nós já finalizamos a nossa equação. E vamos resolver agora um problema com o enunciado. A metade de um número mais 1/3 dele é igual a 1/4. Então vamos ter que transformar esse problema em uma equação. Observe que o problema começa dizendo a metade de um número. Então você precisa escrever x sobre 2. Mais 1/3 desse número. Então você vai anotar x sobre 3. E isso é igual a 1/4. Então você vai anotar igual a 1/4. Então pronto, nós já transformamos o enunciado do problema em uma equação. E agora basta resolver essa equação com frações, da mesma forma que resolvemos a equação anterior. Primeiramente, vamos tentar eliminar todas as frações. E para isso nós vamos precisar do MMC dos números que estão embaixo dos denominadores. E para isso nós vamos usar a fatoração. Vamos anotar todos os números da parte de baixo, o 2, o 3 e o 4, e vamos fatorá-los. Primeiramente, você observa se algum dos números é possível dividir por 2. Observe que ali nós temos números que dividem por 2, então vamos começar por 2. E agora você vai tentar dividir todos os números pelo número 2. Começando, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então anota o resultado embaixo do número. Agora, o 3, ele não divide por 2, então você não faz nada, você apenas repete. Sempre que tiver um número que não dá para dividir, é só você repetir aquele número. E agora, o número 4 ele divide por 2. E 4 dividido por 2 é igual a 2, então você anota o resultado 2 embaixo do número 4. E agora observe que ainda temos um número que dá para dividir por 2, então você vai fazer de novo pelo número 2. O número 1 você só repete, o número 3 você também só repete, e agora 2 dividido por 2 é igual a 1. Então você coloca o resultado 1 debaixo do número 2.
E agora observe que só temos o número 3. Então vamos colocar um 3 e vamos fazer a conta 3 dividido por 3. Então nós temos 1, 1 e 1. E sempre que você obtiver todos os números igual a 1, você terminou a fatoração. E agora, para você encontrar o MMC, basta multiplicar todos os números que nós encontramos ali do lado direito. Ou seja, basta fazer a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Então nós já encontramos o MMC de 2, 3 e 4, que é igual a 12. E é esse número que nós vamos usar para eliminar todas as frações da nossa equação. Então vamos anotar o número 12, fazer um traço e vamos começar as operações. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então vamos fazer isso na nossa primeira fração. 12 dividido por 2 é igual a 6, e 6 vezes x é igual a 6x, então eu vou anotar 6x. Agora vamos para a segunda fração, x sobre 3. Vamos fazer 12 dividido por 3, que é igual a 4, e 4 vezes x é igual a 4x, então vamos anotar mais 4x. E agora na nossa última fração, 1/4, vamos fazer 12 dividido por 4, que é igual a 3, e 3 vezes 1 é igual a 3. Então é só escrever igual a 3, e nós já fizemos todos os cálculos com todas as frações. E agora basta eliminar o número 12 e vamos resolver somente a parte de cima, que é onde se encontra o x. E nós temos uma equação simples de resolver, porque agora não tem mais nenhuma fração. 6x mais 4x é igual a 10x, então você anota que 10x é igual a 3. E agora basta dividir por 10. Então temos que x é igual a 3 dividido por 10. Como 3 dividido por 10 não é um valor exato, você pode deixar essa resposta como sendo a resposta da sua equação. X é igual a 3 décimos. E agora basta responder o problema. O número procurado é 3 décimos. Essa foi a nossa aula sobre equações com frações e eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!